Paz e luz para todos vocês. Que nas bênçãos de nosso Senhor Jesus possamos, neste domingo, realizar o nosso Evangelho. Que possamos estar juntos, realizando o nosso Evangelho de domingo, levando os nossos pensamentos a Deus em gratidão pela semana que findou, buscando junto a Ele o amparo, as bênçãos para esta semana que estamos começando. Que Deus nos permita e nos conceda uma semana com muita paz, com muita luz, com muita sabedoria e com discernimento. Eu quero pedir desculpas porque no domingo passado não consegui avisar e nem realizar o Evangelho de domingo. Ocorreu um probleminha de última hora e eu não consegui realizar o Evangelho e nem avisei vocês. Eu espero que vocês me desculpem, por essa falha. Mas hoje nós estamos aqui, junto com o irmão Franklin, com o professor Euripides, Frei Fabiano de Cristo, Pai José e toda essa espiritualidade maior para realizar o Evangelho de domingo, para receber o passe astral, para que possamos ficar um pouquinho juntos e com isso a nos aproximarmos um pouco mais de nosso Pai Criador, que é Deus. Que vocês possam deixar um pouquinho de água para os mentores fluidificar e se tornar receptíveis, para receber o passe astral, para receber a medicação no copo com água, para receber a visita dos benfeitores espirituais no lar de vocês, trazendo ainda mais luz e mais bênção para o nosso domingo. O Evangelho de hoje é do capítulo 11, Instruções dos Espíritos, a Lei do Amor. A Lei do Amor. Meus queridos discípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante, a fim de seres amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizei antes do vosso decesso terrestre. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza, a ascensão até a Deus. Com todas as promessas que responde às aspirações da alma, também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem as asperezas da matéria e não condenar vosso próximo antes de terdes dirigido vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para abrandá-las e encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período, em uns mundos mais elevados, e os espíritos que compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. E por isso que não podeis recusar os vossos irmãos, o que Deus vos deu livremente, visto que a vosso turno estareis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos o sofrimento, dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, toda justiça. Credes que estas sábias palavras, amai bastantes para seres amados, caminharão. Elas
são revolucionária e seguem um caminho fixo, invariável. Mas já tendes ganho, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais, sem contestar, uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora rejeitaste. Ora, daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Hoje que o movimento espírita deu um grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, contidas nos ditados dos espíritos, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós, e que estáis preparados para uma sementeira fecunda. A do último século, que encadeia sob o dedo do Altíssimo todas as lições recebidas e aceitas, estarão contidas nessas permutas invisíveis de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando-se sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as justiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, também descrito em um livro dos Espíritos. Tu produzirás o grande milagre do século futuro e da reunião de todos os interesses materiais dos homens pela aplicação desta máxima, bem compreendida. Amai bastante, a fim de seres amado. Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. No nosso evangelho de hoje, nós recebemos, pela leitura que foi escolhida por irmão Franklin, a lei do amor. Nós sabemos que o amor é a estrutura da nossa vida, é a base fundamental para a nossa vivência, para a nossa convivência e para aceitarmos os nossos irmãos do jeito que eles são. Não cabe a nós ditar a nenhum irmão a sua conduta, o seu estilo de vida. Cabe a nós amar e respeitar esses nossos irmãos do jeitinho que eles são. Cabe a cada um de nós fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito para nós. E tirar de nós a maledicência, a impaciência, o ódio, o desejo de vingança, e todos esses sentimentos, ciúme, e todos esses sentimentos que nos afasta de Deus. Que possamos aprender a viver dentro dos ensinamentos de Jesus, que foi o exemplo de amor. Ele ensinou a amar, a viver as leis imutáveis de Deus e também nos auxiliou à descoberta de um sentimento maior, que é o amor. Quando nós amamos incondicionalmente os nossos irmãos, não a família consanguínea, mas a humanidade em si, nós nos tornamos pessoas melhores. Nós começamos a nos questionar, Será que isso que eu fiz está certo? Será que o que eu deixei de fazer eu não gostaria de ter recebido? E assim, a gente vai nos preparando dia a dia
só o corpo de carne, mas o espírito para a vida no plano espiritual, onde nós vamos reencontrar aqueles que passaram por nós na presente encarnação. Nós vamos ter oportunidade de reencontrar os nossos desafetos, as pessoas a quem nós tínhamos afinidade, as pessoas a quem amamos. E quando a gente encontrar aquele que nós julgamos, que nós condenamos, que nós não auxiliamos, que nós não compreendemos a dor dele, a necessidade dele naquele momento, qual será a nossa reação? Eu creio que nós vamos sentir um pouco de vergonha, né? É claro. Então, todos nós que já estamos tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, de aprender com os ensinamentos dos espíritos, desvendar as parábolas de Jesus, que muitas das vezes a gente não sabe compreendê-las. Através dos ensinamentos dos espíritos, nós passamos a compreender as parábolas. Nós estamos dando um grande passo. Como disse Sansão aqui na sua mensagem, hoje nós já temos ideias renovadas que há 100 anos nós achávamos um absurdo, nós não aceitávamos. A nossa consciência, o nosso inconsciente não aceitava. Hoje a gente já compreende. Por quê? Porque a cada encarnação nós vamos aprendendo, nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo em conhecimento e, consequentemente, a gente vai, mudando os nossos atos, os nossos pensamentos. Antigamente, quando alguém era ofendido, geralmente se havia os duelos, que era para relavar a honra. E ali se matavam ou se morriam. Uma coisa que era muito bem aceita pela sociedade, porém, era um crime injustificável. Porque Jesus ensinou que deveríamos amar. E que aquele que ferisse com a espada seria ferido. Nessas palavras de Jesus, ele condena plenamente o duelo. Mas era aceito pela sociedade. Hoje não. Hoje nós temos aquela consciência que se fomos feridos em nossa honra ou por qualquer motivo, nós vamos o quê? Tentar conversar, desfazer o desentendimento e perdoar se necessário for. Isso significa que a humanidade está melhorando o seu sentimento, deixando nascer em si o amor, que é o sentimento que nos torna humanos. Porque se você não ama, você vive de instinto. Mas se você ama, você tem sentimento. E é assim, um passo de cada vez, que nós vamos nos tornando pessoas perfeitas, até que cheguemos, à angelitude. E nós precisamos ter consciência disso. Não temos que questionar nenhum dos nossos irmãos. Nós temos que aplicar ali a lei da sabedoria, da compreensão. Desculpa. De entender que cada um de nós que estamos vivendo hoje no plano Terra, temos o nosso grau de evolução. E que mesmo que tenhamos caminhado bastante em nossa melhora espiritual, ainda somos necessitados de aprendizado. E se nós estamos um pouco mais à frente do nosso irmão,
Se nós já conhecemos os ensinamentos dos Espíritos, vamos praticá-los. Vamos praticar a caridade moral. Porque aquele que ama, que pratica a lei do amor, pratica também a caridade moral. Que é mais difícil do que a caridade material. Porque nós sabemos que a caridade material é muito fácil. Você vai ali, pega algo, dá para a pessoa e pronto. Resolveu o problema. Fui caridoso. Desde que tenha dado com amor, sem questionar. Desde que tenha dado porque compadeceu do sofrimento do outro, da necessidade do outro, da humilhação que o outro tem de lhe pedir. Aí você praticou a caridade, sem divulgá-la também. Porque quando você divulga o bem que você fez, você perdeu todo o mérito da sua caridade. A caridade moral não. A caridade moral exige de nós o amor, exige de nós a compreensão, exige de nós a paciência, a doçura, a afabilidade, a beneficência, o amor. Na caridade moral, você não vai julgar seu semelhante. Você vai acolher ele naquele momento difícil, mesmo que você esteja vivendo milhões de problemas, porque é natural que a gente tenha problemas, né, na nossa vida corpórea. É saber que naquele instante o seu irmão precisa de você. É pegar os seus problemas, as suas dores, as suas dificuldades, colocar ali no cantinho para ir dar o suporte, dar a estrutura para aquele irmão necessitado. É ouvir o que ele tem para dizer. É dar a ele uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. É dizer para ele que a vida nos oferece mesmo os momentos difíceis. E não escolhe nem a raça, nem a cor, nem o culto. Estamos aqui para viver momentos de provas e expiações. É dar a ele a certeza que, embora estejamos vivendo momentos difíceis, Deus ainda está conosco. Deus ainda é por nós. E que sempre que recorremos uma prece, os bons espíritos vêm nos ajudar. Vêm nos sustentar naqueles momentos difíceis. Nos fortalecer para passar esses momentos. Então, isso é caridade moral. É o amor incondicional. É compreender que se o seu irmão está precisando de você, você tem que ir até ele com paciência, sem reclamar, sem questionar, sem se achar que todo mundo despeja seus problemas em cima de você. Não. E nem se achar melhor do que os outros. Faça por amor. Pelo simples fato de querer confortar alguém. Às vezes as pessoas só precisam falar. Só precisa de alguém que ouça. E muitas das vezes, se ele encontra alguém que te ouve, alguém que ele confia, esse alguém pode até evitar que ele cometa um ato de desespero, um suicídio, por exemplo, né? Ou qualquer outro ato de desespero. É assim que nós praticamos a lei do amor, exercendo a caridade, mas a caridade sentida, saída do coração. A caridade
que realmente nos ajude a entender que cada um daqueles que estão passando por nós nessa vida, nós vamos reencontrá-los algum dia na vida de espírito. E que se nós abrirmos nosso coração para o amor, para a generosidade, né? Nós vamos receber de todos eles um sentimento de gratidão. Não que nós vá fazer para receber gratidão. Não, nós vamos fazer por amor, sem o menor interesse. Mas é assim que todos os irmãos, como Santo Agostinho, como Curadaides, como todos esses, né, que o Evangelho nos cita aqui, Cáritas, receberam. Aqui eles foram amparo para pessoas que estavam bem abaixo deles na situação financeira, nos conhecimentos. Mas no plano espiritual, eles estavam acima deles. Porque eles vieram para ser um instrumento para auxiliar os nossos irmãos. Estão entendendo? Às vezes a pessoa está numa condição que necessita de nós para nos dar a oportunidade de fazer a beneficência. E quando nós chegamos no plano de espírito, que vamos encontrá-los, nós vamos encontrar ali espíritos que estão acima de nós, que estão mais esclarecidos, estão mais bem orientados espiritualmente. E eles foram para nós apenas instrumento, para que tenhamos a oportunidade de sermos generosos, de praticar a beneficência, de exercer a lei do amor, né? Então, nunca vamos julgar os nossos irmãos. Vamos acolher, vamos dar a ele aquilo que ele necessitar naquele momento. E quando você, mesmo na caridade material, pensar em questionar, pense que talvez aquele a quem está te estendendo a mão é um enviado de nosso Senhor Jesus. Ou até mesmo Jesus, testando o seu amor, testando a sua vivência. Nós temos no livro Vidas em Contos uma história bem assim que até a gente lê, e se não fosse trazida por espíritos superiores, né, a gente iria pôr ali um questionamento se seria verdade. Conta a história de uma criança que estava muito doente. E a história é real, todas as histórias do livro Vidas em Contos eram histórias vividas, né? Contando a vida de alguém. A criança estava muito doente. E ele tinha sido criado até aquela idade dentro da religiosidade, dentro dos ensinamentos do pai e da mãe, do amor a Deus, da confiança em Jesus. E naquela noite, alguém entrou no seu quarto com o intuito de pegar alguma coisa ou de
pegaram um pouco de comida, não sei, porque na história não narra qual era o destino, né? Que ele estava entrando na casa. Diz apenas que era uma pessoa que não era da família, que não conhecia a família e que entrou pela janela do quarto da criança. E o menino estava acordado e confundiu ele com Jesus, porque ele viu na imagem daquele homem Jesus e caiu de joelhos aos pés daquele homem e falou para ele: eu sabia, Senhor Jesus, que o Senhor vinha me curar. E o homem, tocado de arrependimento e compaixão, caiu de prantos, tomou o menino em um abraço e, do mesmo jeito que ele entrou pela janela, ele saiu. Foi embora, deixando a criança ali, na certeza que Jesus o visitara. E o milagre da fé, aconteceu. A criança adormeceu pesadamente e acordou totalmente curado. Curado daquela deficiência que ia aos poucos tirando os movimentos do seu corpo através de uma atrofia muscular. E ele contou para os pais e para todos que chegavam que Jesus tinha ido visitá-lo para curar, que ele fora curado por Jesus. Então, é na nossa simplicidade, é na nossa fé, é na nossa confiança que nós vamos saber doar sem questionar e receber com humildade, com gratidão a Deus, compreendendo que tudo nos vem de Deus, porque somos criatura, né, de Deus, filhos de Deus. E que, como filhos de Deus, somos todos iguais. Desculpa, essa tosse está inconveniente, mas estou gripada, estou resfriada. Agora eu vou ler para vocês a mensagem, né, para que a espiritualidade possa aplicar o passe astral, deixar o medicamento na água. E eu peço para vocês, fechem seus olhos, fiquem bem receptíveis para receber nesse momento novas energias, o bálsamo medicamentoso, o bálsamo de esperança, o bálsamo de fé, o bálsamo de conforto, porque eles estão aqui para nos auxiliar em tudo que nós precisamos receber. Feche seus olhos, respire tranquilamente e deixe a espiritualidade maior envolver vocês em seus fluidos de amor e de bênção. Caridade. Irmãos, em nossa humilde opinião, a caridade representa a mão de Deus sobre todas as criaturas, o Mestre Jesus na escola da vida, o Evangelho saindo da letra, entrando no espírito através da doutrina espírita, o capim enfeitando o caminho, acariciando nossos pés com amor e carinho. O mundo mineral, vegetal e animal
servindo ao homem em silêncio. O sol que banha os pântanos, beijando-lhes o lodo e os lírios. As pedras escondidas sobre a terra formam o alicerce dos lares, dos palácios e das choupanas. Aquele que sente a dor do próximo, esquecendo da sua e servindo. Chega a partir, aprender e esquecer, prometer e não cumprir. E Deus oferecendo a cada um de nós a luz da reencarnação. Caridade é termos sido criados um dia por Deus e nos tornando imortais pelo hábito que dele emana, nos ensina a verdadeira lei de amor e de caridade. Então, essa é a mensagem da reflexão da semana, né? Que completa um pouquinho da leitura Lei de Amor, que foi escolhida pelo irmão Franklin hoje. E o professor Eulito está pedindo para que eu fale mais uma frasezinha só, que possamos aplicar com intensidade a lei do amor, começando pela nossa família. Porque a família é a escola que nos ensina o amor verdadeiro, o respeito. Que comecemos a exercer a lei do amor dentro da nossa própria família. Daquele parente difícil, do respeito para com os pais, o respeito dos pais para com o filho, na educação da convivência, da conversação em família, que nós possamos dar o primeiro passo da lei do amor e da caridade dentro da nossa casa, com a nossa família. Porque se não soubermos exercer a paciência, o amor, a caridade, a compreensão, a afabilidade entre família, não vamos conseguir fazer com o nosso próximo lá de fora. Tá? Que Deus abençoe a semana de vocês com muita paz, com muita luz, dando sempre a cada dia mais sabedoria, discernimento, fé e muita esperança no amor de Deus a te auxiliar na caminhada terrena. Nós vamos fazer uma prece de encerramento, agradecendo a Deus, né, pela infinita bondade da semana que se passou e pedindo que Jesus prepare cada fração de segundo desta semana que estamos iniciando. Fechemos os olhos e vamos juntos agradecer as bênçãos de Deus em nossa vida e nos entregarmos a Ele para que Ele permita que Jesus prepare a nossa semana nas bênçãos do seu amor infinito. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento eu entro em Tua presença, ajoelho meu espírito diante do Senhor, te agradeço pela semana que findou, por cada minuto vivido, Senhor, e te peço que permita que nosso Senhor Jesus Cristo prepare a nossa semana que estamos iniciando. Que Ele possa nos dar sabedoria, que Ele possa nos dar discernimento, que Ele possa trazer para nós a intuição, sempre a melhor caminho a seguir através da intuição. Diante dos problemas, que Ele nos dê paciência, fé, resignação e orientação para que possamos transpor esses momentos de dificuldade. Para aquele, Senhor, que está precisando do trabalho material remunerado,
para manter a dignidade da família, o pão de cada dia, eu peço que o Senhor permita que Frei Fabiano de Cristo e sua equipe, Pai José e sua equipe, possa direcionar a eles o trabalho material remunerado, o emprego. Peço, meu Deus, humildemente, por todos aqueles que estão enfermos, sejam nos seus lares, nos hospitais, nas UPAs, nos prontos-socorro, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios. Que Jesus possa ser médico de cada um deles. Peço, meu Deus, por todos os nossos irmãos que estão se sentindo abandonados, carentes de uma palavra, de um abraço, nos asilos. Sejam abraçados por Nossa Mãe Santíssima, reconfortando o coração deles. Para todas as crianças que estão nos orfanatos, esperando um coração generoso a dar-lhes uma família, que o Senhor direcione pais e mães que querem dar amor, que querem ser pais, que querem ser mães, para adotá-los. Que a justiça, meu Deus, simplifique o processo de adoção para aqueles que realmente amam e querem ser pais. Senhor, também vos peço pelos nossos governantes, de todo o mundo, de todo o planeta Terra, que Jesus e Nossa Mãe Santíssima dê a eles sabedoria e discernimento, para que Ele ofereça aos povos que eles tomaram sobre si responsabilidade como superiores, pensando no bem de cada um, pensando no melhor, com muita sabedoria. Que o Senhor possa abençoar a família com a união, com amor, e que o Senhor possa permitir que Nossa Mãe Maria Santíssima, junto com a irmã Sheila, abrace os nossos jovens, que dê a eles discernimento, sabedoria, que faça com que a juventude encontre o vosso amor, acolha os ensinamentos de Jesus e se tornem mais brandos, mais dedicados aos pais, mais amorosos. Que os jovens sejam orientados por Nossa Mãe Santíssima, que é a mãe de todos eles. Que os dirigentes, os apóstolos de Jesus, à frente da tua casa, que é as casas de oração, receba sabedoria e que possam ensinar com palavras, mas principalmente com exemplo, as tuas leis de amor. Senhor, que o Senhor possa acolher favoravelmente a nossa oração e permitir que os bons espíritos execute os nossos desígnios, atendendo nossa oração, o nosso pedido de hoje. Que o Senhor abençoe a todos nós com a sua paz e que encha o coração dos casais de amor, de respeito, de harmonia, fechando a mente deles ao acesso de irmãos menos esclarecidos e dando a eles a consciência da santidade, que é o matrimônio, que é a base da família. Que eles aprendam a se respeitar, a compreender que estão juntos porque o Senhor os permitiu e que a lei dos homens e de Deus deu a eles a oportunidade de viver com compreensão, com amor,
principalmente com respeito. Uma união onde os espíritos vão estar ganhando mais afinidade. Abençoa, Senhor, os casamentos e dê sabedoria para os que estão planejando casar. E assim, meu Deus, eu vou encerrando o nosso culto de domingo, o nosso evangelho de domingo, entregando em tuas mãos o nosso pedido e pedindo que o Senhor nos consagre com a tua bênção. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal e de praticar o mal, que assim seja. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre, e que a paz de Deus esteja com vocês durante toda essa semana. Paz e luz, e muito obrigada por me ajudarem a realizar o nosso Evangelho de domingo. Beijo para todos vocês e que a paz de Deus seja permanente em suas vidas, em todas as áreas de sua vida. Até amanhã na nossa live, se Deus quiser.